Vamos trazendo aqui as informações. Está na linha comigo aqui o senador Sérgio Souza, que toda a segunda-feira participa com a gente aqui dentro do quadro Conversa Franca, sempre trazendo aqui informações especiais e atualizando a gente do que está acontecendo em Brasília, Congresso Nacional e prestando contas também do seu trabalho. Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Senador, toda semana a gente está aqui participando, atualizando o ouvinte sobre aqueles acontecimentos que chamam a atenção, o que a gente vai debater durante a semana no Congresso Nacional e com certeza essa será também uma semana bastante movimentada, né? Eu já, na semana passada, estive na região oeste do Paraná. Toda semana tenho viajado a alguma região do Paraná. A gente tem base em todas as regiões do Paraná e juntamente com o Vale do Ivaí, a minha maior base é o oeste do Paraná. Estive em Foz do Iguaçu na abertura dos esportes radicais, do X Game, que é o terceiro maior evento esportivo do mundo, que terminou ontem à noite em Foz do Iguaçu. Também fiz uma visita a vários municípios da região, a exemplo de Toledo, onde ministrei uma aula na Pontifícia Universidade Católica de Toledo. Também estive em Marechal Cândido Rondon, na sexta-feira à tarde, uma reunião para tratar da questão indígena, questão da propriedade, onde produtores rurais daquela região estão preocupados. Tinha mais de 1.500 pessoas no meio da tarde, na sexta-feira. Passei também pelo município de São Miguel do Iguaçu, passei pelo sudoeste do estado. Foram mais de 10 municípios que visitei naquela região, além de Foz, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon. E agora já em Curitiba, hoje uma agenda logo cedo com o município de Colombo. Estou indo visitar a prefeita Bete, onde também temos base, inclusive com vereadores, prefeitos, a exemplo de Almirante Tamandaré e outros municípios aqui da região metropolitana, Berimbau. Porque nós estamos cuidando do Paraná por inteiro. Então, em todas as regiões do Paraná, nós temos base avançada, em algumas delas, inclusive, com assessores, onde fazem o atendimento aos prefeitos e às lideranças e à comunidade regional. Olha, esse final de semana o senador conversava com alguns prefeitos, como por exemplo o Fábio Ridei, prefeito lá do município de Lidianópolis, no encerramento do Nona Arrastão Ecológico, que é um trabalho que os pescadores do Potubá fazem no Rio Ivaí, na limpeza do rio. E depois, naquele bate-papo, no encerramento ali, os prefeitos falando sobre ajudar esse tipo de ação, o meio ambiente, mas também preocupados com essa questão da arrecadação, dos royalties do petróleo. Vai dar certo, não vai dar certo, municípios vão receber. Essa é uma preocupação constante dos municípios, que é a arrecadação, né, senador? Berimbau, eu tenho dito que os municípios são sempre o lado mais fraco da corda. É onde sempre arrebenta. Se há uma desoneração a nível nacional, é bom para a população, onde paga mais barato pelo seu carro, paga mais barato pela sua geladeira, pelo seu eletrodoméstico, mas a arrecadação cai dentro do município, porque a base dos municípios pequenos, a base da arrecadação dos municípios pequenos, é o fundo de participação dos municípios, que nós chamamos de FPE. E o FPL é composto pelo imposto de renda e o IPI. E o IPI normalmente é aquele imposto que está sendo desonerado aí para manter a gente já está pagando de carro, né? IPI reduzido e assim por diante. Eletrodomésticos com IPI reduzido, então fazem a propaganda, mas quem tem sobrado a conta é muito município e acaba caindo a arrecadação. Mas nós estamos muito preocupados com isso. Eu tenho feito algumas ações dentro do Congresso Nacional para que nós possamos mudar um pouco isso. Vou citar pelo menos 3 delas para você, Berimbau, e para os ouvintes entenderem um pouco. A questão dos royalties do petróleo é os royalties do pré-sal. Então, o petróleo produzido a mais ou menos 300 quilômetros da costa brasileira. Então, somente neste caso, os royalties é partilhado entre todos os estados brasileiros. E o que é royalties, né? Royalties, na verdade, é um valor que você paga por um impacto que a sociedade brasileira sofre. Então, como isso é feito lá no mar, em águas profundas, pode um dia haver um vazamento,
tem todo um impacto da própria sociedade que custeou isso para poder produzir. Tem uma série de fatores que levam a constituir os royalties. E nós definimos no Congresso Nacional de que esse royalties, que é do petróleo de pré-sal a 300 quilômetros da costa, ele deve ser de todos os brasileiros, não somente de 3, 4 estados que têm à sua frente as plataformas. Votamos, foi vetado lá pela Presidência da República, derrubamos o veto, tem uma liminar no Supremo e deve nos próximos dias definir. Mas parte somente está suspensa por essa liminar. Mas sem a liminar, ou seja, da forma como foi aprovado no Congresso, o município do Porto de Lidianópolis, ele vai ter aí uma arrecadação a mais por ano de R$500 mil. Isso agora de início. Daqui a 6, 7 anos, ele vai passar a mais ou menos a uns 3 a 4 milhões a mais por ano. Ou seja, vai quase que dobrar a arrecadação. É uma ação que nós estamos fazendo. Outra ação é a questão do ICMS, que devemos votar amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos, aonde prevê uma alíquota única, interestadual. Dentro do Estado, aí o ICMS, cada Estado regula, mas quando é interestadual, o que eu compro ou o que eu vendo para outros Estados, passaria a ter uma alíquota única. E o Estado do Paraná é um importador entre os Estados. Ele recebe muita coisa por conta do Porto do Paranaguá, por conta das indústrias paranaenses, por uma série de razões, ele é um importador. Isso daria na balança comercial mais ou menos 1 bilhão a mais para o Paraná por ano. 25% disso fica com os municípios. Uma outra luta que estamos começando agora no Senado Federal é uma proposta de emenda constitucional, que eu vou ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, que devolve ao Paraná o direito de receber o ICMS da energia. Porque hoje o ICMS da energia ele é cobrado no destino e não na origem como os demais produtos brasileiros. E se for assim, nós vamos aumentar a arrecadação em torno de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 a mais por ano. Mas 25% disso também ficam para os municípios. E além disso, Berimbau, é uma ação lógica que a gente está fazendo de imediato para que se tenha realmente um aumento na arrecadação dos municípios e que esse aumento seja substancial. Nós estamos sugerindo ao governo, eu tenho conversado com o Ministério da Fazenda, tenho conversado com a ministra Gleisi, conversei inclusive com a presidente Dilma quando fiz uma viagem esses dias com ela, me disse que é importante para nós, para continuarmos fazendo essas desonerações fiscais, é importante para incentivar a indústria, para incentivar o consumo e trazer um produto para um preço mais plausível, só que é importante também nós recompormos as perdas dos municípios, especialmente os pequenos municípios brasileiros que não têm como recuperar isso, porque a indústria e a fábrica estão nos grandes municípios. Então, sugeri à presidente Dilma que nós venhamos a criar um fundo para compensar essas perdas dos municípios. E eu até convido a todos os municípios que vão se reunir, por exemplo, os da MUV lá em Arapuã, agora na próxima sexta-feira, que comecem a tratar desse assunto, comecem a levar através das associações locais, a Associação Estadual e levar a Associação Nacional dos Municípios para cobrar do governo federal uma compensação por essas perdas. E lógico que nós temos também, além de todos esses fatores, nós temos também, Berimbau, e é muito importante que se diga isso, os programas de governo que têm chego até os municípios, né? Cada município do Vale do Ivaí vai receber uma patrola e vai receber uma retroescavadeira. Cada município do Vale do Ivaí, e agora está aberto, inclusive, os programas, pode receber quadras nas escolas, pode receber escolas municipais, podem receber, inclusive, postos de saúde, ampliação de postos de saúde, unidades básicas, unidades de pronto atendimento também de saúde. Tem vários programas do governo federal que podem chegar aos municípios, basta os municípios buscarem
o cadastramento dentro do Ministério adequado e também procurar os seus parlamentares para que incentive e articule a liberação desses recursos, e muitos deles têm feito isso com muita maestria. Então, Berimbau, nós estamos buscando atender bem os municípios da nossa região, do Paraná, porque é esta uma das minhas principais missões dentro do Congresso Nacional, é atender o pequeno município, porque no pequeno município é onde estão as maiores dificuldades. Agora, senador, enquanto o senador participava com a gente aqui, falava sobre Arapuã, por exemplo, eu recebi agora há pouco até uma ligação aqui de uma pessoa de Ivaiporã, fazendo um questionamento, já também vai nessa questão de arrecadação dos municípios, que as prefeituras, até segundo o prefeito Carlos Gil de Ivaiporã, as prefeituras terão que assumir a parte do serviço da iluminação pública, né? A prefeitura tem uma resolução que diz que as companhias não podem mais fazer esse serviço. A prefeitura é que tem que ir lá e tem que consertar a iluminação pública. Mais um serviço. Inclusive, esse assunto vai ser debatido durante a reunião da MUV, lá do município de Arapuã. Também questões que vão acontecendo, as prefeituras, acho que vai ser inevitável, mas é importante que a população também fique atenta a isso, né, senador? Veja, Berimbau, na verdade sempre foi de obrigação dos municípios, o município sempre cuidou disso. Só que o município, ele fazia uma concessão desses serviços à Copel. E a Copel prestava os serviços, mas o município pagava por isso. Nunca deixou de pagar. A Copel, no encontro de contas entre a arrecadação da iluminação pública e o gasto que ela teria para manutenção, ela cobrava esse valor. Então, o que está acontecendo, até onde eu sei, é a própria Copel que não quer mais fazer esses serviços e está devolvendo aos municípios este compromisso. E aí os municípios vão ter que passar a executar. E como é que o município pequeno, ele vai fazer a manutenção do sistema da rede elétrica municipal? Fica um pouco complicado, município como Lidianópolis, como o Godói Moreira, o Lunardelli, o Arapuã, o Ariranha, o Rio Branco do Ivaí, o Rosário, o próprio Borrasópolis. Fica um pouco complicado porque você vai ter um equipamento, um caminhão com escada para trocar lâmpada, e de repente você vai usar uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, então fica uma ociosidade. Eu até sugiro aos municípios que pensem, neste caso, no sistema de consórcio. De repente, se for para comprar equipamentos para manutenção da rede elétrica, reunir 3, 4 municípios e comprar em sistema de consórcio, que vão ter equipamentos bons e num custo muito menor, né? Porque a manutenção fica distribuída para todos e o custo da compra também. Mas, repito, os serviços sempre foram de obrigação do município. A questão é que tinham sido concedidos à Copel, e isso historicamente é assim, desde que eu tenho militado na área política, eu me lembro que é assim, e a informação que nós temos é que a Copel está devolvendo esse serviço aos municípios porque não quer mais fazer. Então eu acho que os municípios, se quiserem continuar com a Copel, tem que conversar com o governo do Estado e dizer para o governo do Estado da importância desses serviços e que através da Copel sempre foi bem atendido, né? Então é uma sugestão que nós deixamos também aí aos municípios, Berimbau. Para essa semana, mais algum assunto em destaque, mais alguma perspectiva importante sobre os trabalhos do Congresso Nacional? Olha, essa é a semana da grande discussão da resolução do ICMS. Como eu havia dito, inclusive na Comissão de Assuntos Econômicos, lá onde eu sou vice-presidente, já amanhã, no primeiro horário, estaremos lá para debater este assunto que interessa a todos os estados e municípios. Lembrando que, no caso do Paraná, se nós aprovarmos essa resolução, pode haver um aumento de arrecadação de ICMS em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, e 25% disso vai para o município. Porque os municípios, na participação que eles têm do imposto gerado pelo Estado, é 25%, conforme determina a Constituição Federal. Então, uma ação dessa também vai beneficiar a todos os municípios do Paraná. Senador, mais alguma observação? Fica à disposição, é sempre uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço, Berimbau, a você, a todos os nossos ouvintes, estamos sempre à disposição. Voltamos aí na próxima semana com mais informações do Congresso Nacional e a nossa atividade política aqui no Paraná também. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado mais uma vez.
Aí o senador Sérgio Souza participando com a gente no quadro Conversa Franca.